Vamos falar hoje de uma invenção que, olha, parece coisa de ficção científica, mas é totalmente real. Uma caneta que consegue diagnosticar câncer em questão de segundos. E o mais incrível, foi criada por uma pesquisadora brasileira e tem tudo para mudar uma das áreas mais delicadas da medicina para sempre. Agora para pensar um pouco. A pergunta é essa aí, bem direta. Tenta imaginar a cena. Uma sala de cirurgia, aquela tensão no ar, o cirurgião encosta uma coisinha que parece uma caneta no tecido do paciente e, em meros 10 segundos, ele tem a resposta. É câncer ou está saudável? Uma certeza quase que instantânea. Parece impossível, né? Mas é exatamente essa promessa que a gente vai desvendar agora. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa revolução, dá uma olhada nessa comparação. De um lado, o jeito que é feito hoje. Uma espera agonizante de 30 a 40 minutos com o paciente ali, na mesa. Do outro lado, a caneta mais spec, cerca de 10 segundos. Isso não é só economizar tempo, gente. É trocar uma incerteza que paralisa por uma ação imediata e precisa. Porque essa espera não é só uma questão de minutos no relógio, não. É sobre um dilema real, com consequências que podem durar uma vida inteira. Pensa só na pressão que fica em cima da equipe cirúrgica. Eles precisam decidir ali, na hora. Será que eu tiro mais um pedaço ou paro por aqui? E a resposta certa para isso depende de um laudo de laboratório que pode demorar uma eternidade para chegar. Uma decisão errada aqui leva a duas coisas terríveis. Ou você deixa as células doentes para trás, ou acaba tirando tecido saudável sem necessidade nenhuma. E os riscos, como a gente está vendo aqui, são gigantescos. É a incerteza sobre as bordas do tumor, sabe? O perigo de acabar mutilando um órgão que estava bom. Em casos extremos, isso leva a mastectomias que só depois se descobre que não precisavam ter sido feitas. O impacto físico e, claro, emocional para quem passa por isso é devastador. Mas é aí que, no meio desse problemão todo, surge uma solução completamente inovadora, vinda de uma mente brilhante aqui do Brasil. Essa é a doutora Lívia Eberlan. Com só 33 anos, ela e a equipe dela tiveram um estalo. E se a gente pegasse uma tecnologia de laboratório super complexa e a transformasse em algo tão simples que um cirurgião pudesse usar como se fosse uma caneta, em tempo real para tomar as decisões que salvam vidas ali, na hora? A analogia que a própria equipe usa, e que está aqui na tela, é genial de tão simples. Uma caneta normal, o que ela faz? Ela escreve. Já uma Spec Pen, ela lê. Ela não usa tinta para deixar uma marca, ela usa uma gotinha d'água para ler a assinatura molecular de um tecido e dizer exatamente o que ele é. Tá, mas como é que essa leitura quase mágica acontece em só 10 segundos? A resposta está num processo super engenhoso que usa uma tecnologia de ponta de um jeito completamente novo. O coração de tudo isso é uma máquina chamada espectrômetro de massas. O nome é complicado, mas a ideia, como o slide mostra de um jeito fácil, é simples. Pensa numa balança super, mas super sensível mesmo, que consegue pesar moléculas para saber quem é quem. A grande sacada da doutora Lívia foi criar a caneta para ser a ponte, a ferramenta amigável entre essa máquina complexa e a mão do cirurgião. O processo é de uma elegância que, olha, impressiona. Vamos seguir os passos. Primeiro, a caneta toca no tecido e solta uma única gotinha de água. Segundo, essa água funciona como um ímã, puxando as moléculas daquele local. Terceiro, a caneta suga essa gota de volta. E o último passo, a gota vai para o espectrômetro, que analisa o perfil das moléculas. E tudo isso é ativado com um simples pedal no chão. Rápido, limpo e muito, muito preciso. E é aqui que a inteligência artificial entra em cena. O que essa tabela mostra é que cada tipo de tecido, seja ele saudável ou doente, tem uma espécie de impressão digital molecular, um perfil que é só dele. O que a equipe fez foi, basicamente, ensinar um software a reconhecer milhares dessas impressões digitais. Aí, quando a caneta manda os dados, o programa compara com o banco de dados dele e diz em segundos: opa, isso aqui é saudável, ou, cuidado, isso aqui é câncer. Até aqui, a gente viu uma tecnologia fascinante. Mas o que realmente importa é o impacto que isso tem na vida de pessoas de verdade. E olha, os resultados dos primeiros testes já contam histórias bem poderosas. E essa história é um exemplo chocante. Durante uma cirurgia de mama, usaram a caneta e o resultado saiu na hora, tecido normal. Mas o protocolo padrão, baseado na incerteza, fez com que a cirurgiã realizasse uma mastectomia completa. Dias depois, a biópsia do laboratório confirmou o que a caneta já tinha dito em 10 segundos. A mastectomia não era necessária. Uma vida que mudou para sempre por causa de uma informação que chegou tarde demais. E é por isso que essa frase da doutora Lívia é o centro de tudo. O objetivo final não é apenas salvar a vida, é salvar a qualidade de vida.
é evitar o trauma, a dor e os procedimentos que poderiam ter sido prevenidos se a informação certa chegasse na hora certa. E se esse caso da mastectomia parece um extremo, dá uma olhada nesse número, focando na tireoide. Quando a biópsia não dá certeza, a cirurgia é recomendada por segurança. O resultado, depois da operação, descobre-se que em até 80% desses casos, não tinha câncer. 80% de cirurgias que poderiam, talvez, ter sido evitadas. 80% não é só um número, né? Tem um rosto, tem uma história. É a história da Amanda. Aos 19 anos, por causa de uma suspeita de câncer, ela tirou metade da tireoide. Semanas depois, veio o laudo do laboratório. O tecido era benigno. A cirurgia não tinha sido necessária. É para evitar histórias como a dela que a caneta também está sendo aprimorada para a tireoide. Bom, tudo isso é impressionante. A pergunta que fica na cabeça de todo mundo é: tá, mas quando é que essa tecnologia vai finalmente sair dos laboratórios de pesquisa e chegar nos hospitais? Os resultados já são muito promissores. Como esse gráfico mostra, para câncer de tireoide, a precisão da caneta já está em 90%. É um número altíssimo, mas para a equipe ainda não é o suficiente. A meta deles é clara: chegar a mais de 95% de precisão. Um nível de segurança extremo antes de liberar a ferramenta para o uso geral. E o caminho para isso acontecer já está todo traçado. Hoje a caneta está sendo usada em mais de 100 cirurgias só para coletar dados e validar a tecnologia. O próximo passo é a aprovação dos órgãos reguladores, que deve levar uns 2 a 3 anos. E o futuro? O grande objetivo é ter essa ferramenta em hospitais do mundo todo, guiando a mão dos cirurgiões para um tratamento mais preciso e, acima de tudo, mais humano. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A MassSpec Pen é muito mais do que uma ferramenta para o câncer. Ela é a prova do poder de um diagnóstico instantâneo. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima fronteira? Que outro dilema da medicina, que hoje leva dias de angústia, vai poder ser resolvido em apenas 10 segundos? Uma coisa é certa: o futuro da medicina está chegando mais rápido, mais preciso e mais humano do que a gente jamais imaginou.